Oi, eu sou a Fernanda e esse é mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre alguns livros não famosinhos ou livros bem antigos que eu li e eu não ouço ninguém falando ou não ouvi ninguém falando na época. Mas antes, não esquece de deixar o seu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber os próximos vídeos. Não esquece, se for comprar qualquer coisa na Amazon, compra pelo meu link, pois ajuda muito ao crescimento do canal. Sério, tudo que vocês compram eu ganho uma pequena comissão em cima. Vocês não pagam nada mais por isso e ainda ajudam a manter o meu trabalho aqui na internet. Não esqueçam de estar me seguindo em todas as minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo todos os links. E é isso, bora pro vídeo. A ideia desse vídeo veio de um vídeo que eu vi lá na rede do Tico Teco, porque lá no Tico Teco a gente tem muito aquela onda de ver só ali os famosinhos do TikTok, os livros ali que estão lançando, que todo mundo tá lendo e que entram naquele hype. E eu tenho essa mania de nem sempre ler os livros hypados, ou então às vezes eu tô lendo ali um livro e eu não vejo as pessoas falando sobre ele, ou livros que eu já li e eu nunca ouvi. Então eu resolvi trazer aqui essa listinha de alguns livros que eu li e não ouço ninguém comentando, nem na época que foram lançados. Bom, o primeiro deles é um livro que eu li recentemente, que é Ilha do Medo. Esse livro foi um favorito desse ano e eu não conhecia ele. O único booktuber que eu ouvi falando dele foi o GF, e isso foi há muito tempo, mas também ele foi o único que eu ouvi falar. Pode até ser que outra pessoa falou e na época eu não vi, porque o booktuber não é o que ele é hoje, né? As redes para falar de livros, ela evoluiu bastante com o tempo. Mas é um livro muito bom e a gente não ouve ninguém falando. É um livro de suspense, cheio de mistério, cheio de plot twist. É um livro que vai realmente te deixar doido quando você vai ler. E eu não ouvi basicamente ninguém falando sobre ele. E é uma leitura assim que vale muito a pena todo mundo ler. Ali a gente vai ter uma investigação, porque uma mulher desapareceu de um hospital psiquiátrico que abriga uns criminosos, né, mais violentos. E eles vão tentar descobrir o que acontece. Só que ali, em torno disso tudo, tem ali um grande mistério. E agora eu vou falar aqui de uma duologia nacional, que é dois livros, que é Horror na Colina de Darrington e Dança da Escuridão, do Marcos Barcelos. Eu amei essa duologia. Eu lembro que eu li esse primeiro aqui, que é Horror na Colina de Darrington, há muito tempo atrás, porque eu gostava muito de terror, eu gostava assim desses livros macabros. Ele aqui ele é cheio de ilustrações. E eu procurava sempre ao máximo livros que tivessem essa temática de terror, essa coisa toda. E aí eu sempre buscava isso. E quando eu li ele, eu lembro que eu gostei muito. Esse aqui vai contar a história do Benjamin Simons. Ele é um jovem que cresceu no orfanato. E aí, em determinado momento, aparece uma tia e um tio que tem duas filhas. E ele vai passar o verão na casa da tia dele. Só que quando ele chega lá, vai acontecer umas coisas bizarras. E ele vai se ver em meio ali a um grande problema. Uma pessoa vai morrer. E aí, na continuação, a gente vai ter justamente a partir do momento que ele, com o final desse livro, eu não vou contar o que é, mas assim, é um livro muito bom e para quem gosta de terror, vai adorar esse livro. É um terrorzinho bem leve para iniciante. Eu particularmente eu gostei muito, é uma escrita bem fluida, bem rápida. E da mesma forma ele tem aqui algumas ilustrações, esse aqui tem bem menos que o primeiro, mas a escrita do autor ela é muito boa. Ó, a escrita é muito boa e na época eu confesso que eu não vi ninguém falando desses livros e eu acho assim uma pena porque é livro nacional e muito bem escrito. E para quem é iniciante que quer ler aí terror, esse aqui é são bons livros. E é isso. É uma pena que as pessoas não falem dele. Agora também um livro nacional que está disponível no Kindle Unlimited, que é O Reino Silencioso, da Isabela Santos. Ele é um livro nacional, uma fantasia maravilhosa, onde a gente vai ter ali o reino, uma pequena briga entre os humanos e as fadas ali, porque os humanos tomaram de conta de tudo. E eles são contra ali as fadas, né, os seres mágicos, e eles controlam esses seres mágicos. E a nossa protagonista, a Alina, ela é super decidida, ela é super corajosa e ela tenta lutar contra essa ditadura, né, contra essas pessoas. E ela vai se ver em meio ali a jogos políticos, a, um, a uma busca pela liberdade para ajudar o seu povo. E nisso ela vai conhecer uma pessoa que também está tentando alterar isso. E, gente, é muito bom. E o melhor de tudo é que no decorrer dessa aventura dela, ela vai descobrir que ela tem grandes poderes. Além de saber lutar bem, ela luta bastante. Mas ela vai descobrir que tem grandes poderes e ela é essencial para determinada coisa. Gente, é um livro muito bem escrito, é uma narrativa bem fluida, você devora.
Tá disponível no Kindle Unlimited, é nacional e eu não ouço ninguém falar nele. Inclusive, ela lançou o livro pela editora Visel e o livro atrás tem ali a notinha do meu textinho que eu fiz na época que eu avaliei e ela escolheu a minha para colocar no livro. Eu ainda não tenho a edição física, mas em breve eu vou comprar para mim porque eu quero guardar, porque tá ali o meu nominho lindo e maravilhoso. E é uma pena que muitas pessoas não falem desse livro porque ele é incrível. Inclusive já vai lançar agora o segundo livro. Agora um livrinho bem curtinho também nacional, que na época ele até que lançou, ele até foi bem falado, mas eu esperava que ele tivesse muito mais atenção, que é Eu Inútil. Eu até já falei dele aqui no canal. É um livro que uma criança, ela sofre demais na mão da mãe dela, então ali tem gatilho de abuso psicológico, abuso físico, as mães talvez se incomodem, os filhos talvez se incomodem, abuso parental mesmo, e a mãe dela cresce falando horrores pra ela e ela meio que de fato se acha inútil, ela acha que tudo que ela acontece ela merece. E gente, é um livro muito triste, eu chorei muito quando eu li. Mas vale muito a pena e ele merecia muito mais hype. Ele merecia ser bem famoso, tão grande quanto esses outros livros que a gente vê por aí. Agora um livro que eu acho que quando ele lançou ele foi muito famoso, que é esse aqui, O Feiticeiro de Terra-Mar. Mas quando eu li eu não ouvi falar, é tão tal que ele foi relançado em uma nova edição muito linda e mesmo assim não foi tão comentado. E é um livro que a autora ela foi essencial, ela foi fundamental para inspirar outros autores de fantasia. E esse aqui é uma fantasia única, onde aqui a gente vai ter a história de um protagonista que não é aquele mocinho bonzinho, sabe? Pelo contrário, ele é uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, orgulhoso. E tudo isso vai fazer com que ele se torne uma pessoa bastante poderosa, mas ele vai libertar aí um grande mal e ele vai ter que resolver e solucionar isso. É um livro que não tem muitos personagens, mas é muito divertido de se ler, é muito interessante de ver como era a fantasia naquela época, e fora que a gente não consegue fora que a gente não consegue comparar com outros livros e ver como tudo se iniciou. É muito lindo e ele merece muito mais hype, ele merece ser mais conhecido. E eu gosto muito de estar indicando ele justamente por ser um livro único. Outro livro nacional também que eu amo e que não ouço falar é As Cartas de Rosa Eiffel. É um livro onde uma mulher tá ali frustrada com a vida, com a sua profissão, ela tá passando por alguns problemas familiares. E aí o avô dela faleceu. E quando ela se muda para casa do avô dela, né, que agora é dela, ela vai encontrar uma caixa cheia de cartas. E são as cartas da avó dela que todo mundo escondia dela. O pai dela detestava a avó dela, que no caso mãe dele, e tentou afastá-la dela, e quando ela vai ler essas cartas, ela vai descobrir algumas coisas. Ela resolve ir para Paris e tentar descobrir o que de fato aconteceu com a avó dela. E, gente, aqui tem resenha no canal eu falando desse livro. Foi um livro que eu me emocionei demais, demais. E é um livro que com certeza eu releria, porque é uma carga emocional gigantesca. É um tema que eu costumo ler e é um drama muito bem escrito e personagens secundários maravilhosos. Leiam esse livro que é muito bom, sabe? Fala muito sobre autodescobertas. Ai, gente, maravilhoso, e ele merecia muito, muito, muito hype, coisa que ele não tem, mas merece. Outro livro que também eu não ouço falar muito é Crônica dos Nove Reinos. Esse livro aqui merecia muito hype, principalmente porque é um livro que fala sobre mitologia nórdica, é um livro de autora nacional, e é uma edição muito linda. Olha, ele é autografado. Ele é muito lindinho. E ele tem aqui umas ilustrações. Olha, olha o início de capítulo, que coisa linda. E se você, assim como eu, assistiu Os Vingadores, você fica curioso para ler sobre a mitologia nórdica, porque aqui vai falar muito sobre o Loki, sobre o Thor, sobre Odin e várias outras coisas, como esse universo foi criado, como é que tudo funciona, e tem uns contos bem divertidos. E eu adorei conhecer um pouco da mitologia nórdica. Então, se você quer conhecer aí esse universo, se você já assistiu Os Vingadores, eu indico esse livro para você ler e conhecer um pouquinho mais sobre a mitologia, ou começar a conhecer assim como eu. Ele merecia hype imenso porque é lindo, é nacional e muito bem escrito. E um livro pra mim que esse merecia hype, mas não é, eu não ouço as pessoas falando dele, eu acho que eu só ouvi um booktube falando, que foi Ezequiel Souza, que é A Casa dos Pesadelos, do Marcos de Brito. Esse aqui é um livro também que ele tem aqui algumas ilustrações, ele vai muito entre passado e presente. A gente tem aqui um jovem que passou por algum trauma na casa da avó dele, e ele não gosta de ir pra lá de forma alguma, mas a mãe dele chama pra ele ir pra lá, ele e o irmão dele,
porque lá aconteceu alguma coisa com ele no passado, quando ele era criança. E aí, quando ele chega na casa da avó dele, ele tá ali com aquele receio. Só que o que acontece? A mesma coisa que atormentou ele no passado, agora tá atormentando o seu irmãozinho. E aí ele vai ter que enfrentar o seu medo para poder ajudar o irmão dele. E, gente, quando eu descobri o que era a coisa que aconteceu com ele, a coisa que atormentava ele, eu fiquei sem palavras. É um livro cheio de gatilhos, então muito cuidado, mas é muito bem escrito e uma leitura assim bem rapidinha, ele é bem curtinho de se ler, 139 páginas, e eu indico muito e ele merecia ser mais conhecido, porque eu acho que ele foi muito bem escrito. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual é um livro que você leu, que você acha que merece mais hype, que você não ouve ninguém falar. E até o próximo vídeo.